Bom dia a todos, mais uma vez reunido para a nossa live mensal. Hoje teremos uma live com a participação da desembargadora Ana Paula, que é um prazer recebê-la. Desembargador, cumprimento o senhor, dou bom dia por mais esse trabalho, cumprimento a desembargadora Ana Paula de novo, ao nosso colega Murilo, representando o desembargador Tiago Pinto, que está em situação de saúde em franca recuperação, graças a Deus, né, Murilo? Aproveito para cumprimentar a Dina, a Roberta, o pessoal da técnica, e vamos começar mais uma manhã agradável, com uma matéria bem instigante. Desembargador, eu convido o senhor, então, para fazer a abertura oficial e o anúncio das nossas atividades aqui. Bom dia a todos. Com as bênçãos de Deus, declaro aberta essa nossa palestra de hoje. Estamos caminhando para o final do ano e com o encerramento de essas lives que fizemos ao longo da gestão, aí uma live durante esse ano, uma live a cada ano. Então agora vamos diminuir essas lives, né, até para não ficar cansativo, e vamos fazer um encontro também agora brevemente presencial na cidade de Tiradentes. E iniciando os trabalhos, cumprimento inicialmente a desembargadora Ana Paula, nossa dileta palestrante de hoje, querida amiga. Que Deus abençoe, né, ilumine. Estamos muito gratos com a sua presença. Seja muito bem-vinda. Cumprimento os juízes, doutor Murilo, da Escola Judicial. Desde já agradeço pela parceria de sempre. Um abraço ao desembargador Tiago Pinto, né, que submeteu-se recentemente a uma cirurgia. Graças a Deus está bem, né, e roga a Deus que tenha pleno restabelecimento logo, logo.
também ao doutor Eduardo Reis, juiz auxiliar da Corregedoria, doutora Roberta Rocha, também juíza auxiliar dessa Corregedoria, como também a doutora Aldina, que é juíza auxiliar aqui da nossa Corregedoria. Quero dizer, inicialmente, da satisfação dessa live, né, com o tema Aspecto Prático da Lei Maria da Penha. Vejo aqui no sistema que 637 pessoas inscritas, né? Muito bom, em um percentual altíssimo, né, para a nossa live, e agradeço a todos que dela participam, assistindo ou aqui agora trabalhando. Dentre esses inscritos, temos aqui duas desembargadoras, as quais cumprimento desde logo. Doutora desembargadora Paula Cunha e Silva e desembargadora Maria Luísa de Marilac Alvarenga Araújo. Muito obrigado pelo prestígio de suas presenças. Então, vamos logo dar sequência, né, aos trabalhos, e passo de novo a palavra ao nosso cerimonial, doutor Eduardo Reis. Obrigado, desembargador. Meu amigo Murilo, gostaria de fazer uso da palavra rapidamente. Bem rápido, Eduardo. Agradeço a oportunidade. Desembargador Agostinho, desembargadora Ana Paula, Eduardo, Aldina, Roberta. É uma satisfação enorme, desembargador Agostinho, desembargadora Ana Paula, poder participar desse evento tão importante. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar o desembargador Agostinho pela escolha do tema, falar sobre a Lei Maria da Penha, sejam aspectos práticos, seja qualquer outro assunto relacionado à Lei Maria da Penha, é importantíssimo para que nós possamos lutar diariamente, diária e incansavelmente contra essa cultura machista, patriarcal que existe arraigada em nossa sociedade. E um prazer enorme ouvir a desembargadora Ana Paula falar sobre a Lei Maria da Penha. Então, apenas isso, em nome do desembargador Tiago Pinto, agradeço a oportunidade e permanece, desembargador Agostinho, de vento em popa, a nossa parceria, EGF Corregedoria, cada vez melhor. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Murilo. E se Deus quiser e vai querer, nós estaremos lá em Tiradentes, né, Murilo? Fazendo o nosso tão esperado encore presencial. É o 30º encore, né, corregedor? Comemorativo. A Corregedoria vem 30 anos, 30 encores, né? Não foram 30 anos, mais do que isso. 30 encores, e a gente não podia deixar de fazer presencial, e a situação pandêmica está permitindo isso, graças a Deus. Desembargador, então, eu convido o senhor para ler o currículo da desembargadora Ana Paula, na realidade um currículo reduzido, que senão ocuparia a palestra inteira, e logo em seguida a gente vai ouvir com muito prazer a desembargadora. Perfeitamente. Antes, porém, eu quero concitar todos os juízes, né, servidores do Estado que nos assistem, a respeito do ofício circular número 106, 2021, aqui da Corregedoria Geral de Justiça, foi elaborado e por mim assinado agora, no sentido de atender à solicitação da eminente desembargadora Ana Paula Cacheta, referente à matéria, né, da qual ela é superintendente, né, da CONCIV, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, de nosso tribunal. No sentido de, eu vou até ler para que os senhores juízes e servidores tomem conhecimento. Senhor juiz de direito, a Corregedoria Geral de Justiça elaborou um questionário eletrônico a ser respondido pelos magistrados com competência para julgamento de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de obter informações sobre as condições de atendimento às vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito das comarcas. Sendo assim, concito Vossa Excelência a acessá-lo e respondê-lo no prazo de 10 dias, utilizando o navegador Google Chrome por meio do endereço eletrônico X. Eventual esclarecimento sobre o teor desse ofício circular poderá ser obtido pelo e-mail X, que está descrito no ofício, e assim. Então, concito a todos os juízes e servidores a darem máximo de atenção a essa solicitação, essa requisição, para responder o questionário, que é basicamente procura um diagnóstico da situação de violência doméstica e familiar em todo o nosso estado, indagando
aí vários aspectos importantes, relevantes para o nosso tribunal, para tomarmos a medida que se fizer necessário. Então, esse apelo que faço, essa solicitação aos eminentes colegas, magistrados e também aos servidores. Vamos, então, ao currículo da eminente desembargadora Ana Paula Nanete Cacheta. Antes, quero também pedir desde já desculpa, desembargadora, porque, infelizmente, terei que ir à comarca de Uberaba hoje, agora às 12h50, voo marcado, para entregar naquela localidade, naquela região, medalha de mérito desembargador Rui Gutierrez Vilhena, ao juiz e aos servidores daquela localidade, né? Então, infelizmente, não poderei assistir a palestra no seu todo, mas já estou feliz de participar no início da abertura e daqui a instantes, mais uns 15, 20 minutos, desde já peço autorização para me ausentar, por esse motivo eu estou justificando, tá certo? Vai ser uma pena para mim, porque infelizmente, mas depois faço questão, está sendo gravada, quero, né, ouvir e ver o vídeo sobre essa, com certeza, palestra que será agora proferida. O currículo da desembargadora Ana Paula Nanete Cacheta é o seguinte: em 1985, graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1990, ingressou no Poder Judiciário Mineiro, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. Atuou nas comarcas de Mariana, Bonfim, Diamantina, Betim e Belo Horizonte. Em 2012, tomou posse como desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Atualmente, exerce suas atribuições como desembargadora na 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo sido nomeado no ano de 2020 superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, CONCIV, do nosso tribunal. A debatedora Aldina de Carvalho Soares, como já dito, é juíza auxiliar aqui da Corregedoria, é pós-graduada em Direito de Empresa pela PUC Minas, juíza auxiliar da Corregedoria, superintendente da SEJA, Comissão Estadual Judiciária de Adoção, e secretária-geral da Escola Nacional da Magistratura. A debatedora Roberta Rocha Fonseca, também, como já dito, juíza auxiliar aqui da Corregedoria, é graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, UFO, aprovada em concurso público de analista judiciário do TRT, Terceira Região. Em 2000, tomou posse como promotor de justiça do Estado da Bahia, onde permaneceu até abril de 2005. Nessa data, tomou posse no cargo de juiz de direito do Estado de Minas Gerais, exerceu a judicatura nas comarcas de Uberaba, Presidente Olegado, Sacramento, Nova Lima, e desde janeiro de 2006 é juiz em Belo Horizonte. E em julho de 2020 foi designada para o cargo de juiz auxiliar dessa corregedoria. O mediador Eduardo Gomes Reis também é juiz de direito e, como já dito, juiz auxiliar aqui do superintendente adjunto do planejamento da corregedoria, que é o nosso mediador. Foi advogado, defensor público e é formado pela Universidade Federal Fluminense. Um breve currículo, acho que eu não tinha feito isso antes, né? Dos nossos debatedores, que também devem ser muito valorizados. Eu peço permissão, né, para isso. Embargadora, então, Ana Paula, muito obrigado mais uma vez. Eduardo, né? Vamos, então, passar a palavra para a eminente embargadora. Que Deus abençoe e ilumine. Obrigado, embargador. Boa viagem. A gente entende esse compromisso do senhor, né? É importante que eu estou quebrando o protocolo. É importante que a gente faça essa solenidade de medalha. Não é nem uma coisa festiva, é uma coisa de reconhecimento pelo esforço, inclusive durante a pandemia, não é, desembargador? Exatamente. Então é muito importante essa situação. E daí o desembargador ir até as comarcas para fazer isso, que é uma coisa inovadora, é uma coisa que valoriza a comarca. Então, boa viagem, embargador. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Embargadora Ana Paula, bem-vinda. Eu agradeço, né, essa receptividade que só é própria de um ambiente de trabalho em que os partícipes, colegas, se tornaram amigos. Esse ambiente é um ambiente que a gente deseja que aconteça com todos os colegas que estão na magistratura, né?
ao longo aí desse enorme estado que é Minas Gerais, com 298 comarcas. É um ambiente de fraternidade, é um ambiente de amizade que me faz estar aqui hoje. E, nesse sentido, eu quero inicialmente agradecer o desembargador Agostinho Gomes Azevedo, esse magistrado ímpar, homem sério, probo, pai de família, né? Eu gosto de ressaltar isso, porque essa completude faz com que Vossa Excelência, desembargador Agostinho, traga a público a sua sensibilidade a essa causa. Porque olhar para a violência doméstica, olhar para a presunção de necessidade de proteção da mulher, é um olhar de um julgador que tem maturidade, que tem humanidade, que tem compaixão, que sabe exercer a magistratura olhando para o outro ser humano. Eu acho que isso o dignifica e o coloca, Vossa Excelência, desembargador Agostinho, em um patamar diferenciado a partir de hoje, para mim, também como ser humano. Eu agradeço muito o seu apoio, essa oportunidade de abrir esse espaço para o diálogo, de abrir esse espaço para uma conversa franca, de abrir esse espaço para uma ação não correcional, mas uma ação de orientação, de crescimento, de aprimoramento, né, dessa temática da violência doméstica. Muito obrigada. Eu cumprimento também na Corregedoria de Justiça o nosso, né, querido colega, doutor Eduardo Reis, também, né, que hoje integra essa importante Corregedoria de Justiça, e que também foi um colega de trabalho em Vara Civil em Belo Horizonte, o desembargador Agostinho, nossa amizade remonta à comarca de Betim, o doutor Eduardo Reis, as Varas Cíveis de Belo Horizonte, onde tanto atuamos. E é uma amizade que foi conquistada, que exige respeito, e tudo isso não existe unanimidade de pensamento, mas existe respeito na diversidade de opinião. Isso que é importante, que continue existindo entre os colegas. Muito obrigada por seu apoio, doutor Eduardo, a todas as questões da Concive. Muito obrigada por sua postura de acolhimento, né, com indagações que não temos respostas ainda. Tanto mais aí, estamos com questões de sistema que não se comunicam, né? Então, a Corregedoria tem tido essa presença de acalmar os colegas do interior para que tenha uma solução justa para todos. Muito obrigada mesmo. Quero cumprimentar igualmente as duas colegas, né, tão queridas, tão dedicadas, tão competentes. Vou por ordem de antiguidade da amizade, doutora Aldina e doutora Roberta, né? Ambas se destacam nesse momento dessa gestão, como integrantes da Corregedoria, com esse necessário equilíbrio, né, de homens e mulheres trabalhando juntos, com essa necessária paridade que tanto se fala hoje, que tanto se persegue, e que normas, né, têm sido editadas pelo CNJ, buscando justamente essa composição paritária dos órgãos de representação do Poder Judiciário estadual e também nacional. Muito obrigada pela amizade, parabéns pela competência, parabéns pelo brilho que também trazem, agregando valor, né, aos demais valorosos colegas que são juízes auxiliares da Corregedoria. Eu quero cumprimentar o doutor Murilo, juiz presente em todas as horas. O dia dele e do doutor Eduardo Reis se multiplica, eu acho que tem mais de 24 horas, porque diariamente eles estão em eventos, diariamente eles estão à disposição de todos, né, do Estado inteiro. Então, eu acho que são dois que vão passar fórmula para nós, a fórmula da renovação, da esperança, da renovação da energia, né, e da possibilidade de sempre estar aprimorando. Muito obrigada, doutor Murilo, e em seu nome eu agradeço todo o apoio da Escola Judicial,
as atividades da Concive de formação, de aprimoramento e de debate saudável das questões dessa temática tão importante. Muito obrigada, doutor Murilo. Estou vendo também a presença na tela do colega, querido desembargador e vice-corregedor, desembargador Edson Feital Leite, a quem cumprimento, agradeço pela presença, viu, desembargador Feital, pelo apoio que está dando a este momento aí ao nosso trabalho, e é nesse sentido que o cumprimento, e conto com o seu apoio, né, com a sua experiência tão longa na área criminal, para me socorrer, que eu sou de origem, né, civilista, e realmente tenho os meus tropeços aí, nesse momento, quando precisa de um socorro maior e mais profundo, né, dos institutos criminais com os quais estou um pouco afastada. Eu quero registrar a alegria de saber que estão presentes nos ouvindo, a querida colega desembargadora Paula Cunha, superintendente adjunta da Concive, né? Temos uma dupla, né, de Paulas, e graças a Deus tem sido uma convivência muito saudável, muito harmônica, visando também o aprimoramento desse sistema. Registro também a satisfação de estar, né, virtualmente próxima da desembargadora Maria Luísa de Marilac, essa guerreira incansável na luta pelo bem, na luta pelo aprimoramento do direito penal, do aperfeiçoamento do magistrado, né, professora da EGEF há tantos anos, e é uma colega que ela busca num pseudo-anonimato, né, sempre colaborar, sempre se colocar à disposição do que for correto, do que for para o bem. Agradeço imensamente a todos os magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário de Minas Gerais, notadamente os que trabalham com a violência doméstica diuturnamente. Esse momento que se abre para a minha fala, ele é um momento construído a muitas mãos. Eu não teria coragem de estar aqui me expondo, sim, porque é um tema, né, que não tem uma resposta fechada para as questões, é um tema que ele é novo no direito brasileiro, a partir do marco histórico da Lei Maria da Penha. Ele é um tema que nós não temos ainda uma fórmula mágica testada e aprovada, porque nesse momento da história, principalmente na pandemia, é que as ações estão se aperfeiçoando a nível de CNJ, a nível, né, do próprio STJ, para que se encontre um caminho mais unificado, procedimental, para atender os ditames, né, e os fins sociais da Lei Maria da Penha. Eu, feito esses registros iniciais, eu renovo, então, primeiramente, a alegria de estar aqui. A coragem de estar aqui surgiu da vontade de contribuir, ainda que com um grão de areia, para a formação de uma sociedade menos violenta. O juiz, ao trabalhar com a Lei Maria da Penha, ele sai daquele gabinete formal, ele sai um pouco do espaço de autor, réu, citação, contestação, provas, alegações e uma sentença. Ele sai desse formato que nós conhecemos e que está entranhado em nós, de um processo feito de procedimento em contraditório, de uma forma mais rigorosa, rígida, regida sempre pelos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório. Acontece que eu vou começar a compartilhar, gente, umas telas, e eu gostaria que esse momento não fosse uma live normal, mas que fosse um espaço de um debate saudável, que fosse como se fosse um grupo de estudos, como se fosse
como dizem, né? Eu aprendo todos os dias com juízes mais novos, eu adoro. Não, desembargador, isso é uma aula síncrona. Eu tive que ir no dicionário procurar o que é isso, porque eu não estava sabendo o que significava. E eu não tenho vergonha de dizer o que não sei. Eu sou uma juíza há 31 anos, né? E eu recebo advogados, recebo virtualmente, e às vezes tem umas temáticas diferentes. Muitas vezes, uns nomes de umas teorias novas, e eu sempre penso, vou descobrir o que é, não vou me preocupar, mas também não vou me adiantar para dizer o que é. Então, eu sempre brinco, olha, doutor, essa palavra aí é nova, vou ter que dar uma pesquisada. Depois a gente descobre que é um instituto com um nome novo, repaginado, né? Porque o direito, ele é o direito há 2000 anos, ele é o direito que ele começa sem codificação, né? E nesse momento que a gente chega da história, a gente precisa codificar, porque a sociedade evoluiu, o volume de pessoas que tem que conviver é enorme, e nós temos que ter regras de conduta, regras de comportamento e de normas que facilitem, né, essa convivência em sociedade. Pois bem, chegamos em 2006, passamos pela Constituição de 1988, em que foi assegurado expressamente o direito à igualdade entre homens e mulheres. Então, passou um princípio basilar, igualdade entre homens e mulheres. Mas as pessoas, às vezes, elas esquecem do final dessa afirmação. Nós temos igualdade de direitos e temos também igualdade de obrigações. Então, nós temos que ter essa busca da harmonia, do equilíbrio, porque a todo direito ele corresponde uma obrigação. E, às vezes, nessa balança da análise é que o desequilíbrio vem quando a gente esquece, né, que tem uma obrigação correspondente. Pois bem, vou, assim, tentar compartilhar aqui para começar a falar. Todo mundo vê a página? Ok, perfeito, embargador. Que ótimo, então. Nós estamos, então, falando dos aspectos práticos da Lei Maria da Penha, 11.340, de 2006, todo mundo sabe. Mas eu tentei fazer um esboço bem, assim, prático do que eu acho mais importante, da mudança que tem que ter na análise dos processos decorrentes da Lei Maria da Penha. Não estou conseguindo passar. Só um minutinho. Eu estou apanhando aqui, mas eu vou... Não, passou. Okay. Premissas essenciais, então, da Lei Maria da Penha. Criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse é o artigo 1º da lei. Criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, foi bem claro quem que é o destinatário dessa norma. É a mulher. Toda mulher possui direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Entendo importante lembrar que a constitucionalidade e a aplicação da Lei Maria da Penha, na visão dos tribunais superiores, está pacificada. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar diversos dispositivos normativos da Lei Maria da Penha, ele afirmou a constitucionalidade dessa lei, assentando que esse artigo 1º da lei ele surge sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros, mulher e homem, harmônica com a Constituição Federal, no que necessária proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e da cultura brasileira. O relator foi o ministro Marco Aurélio, em 2014. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que a Lei Maria da Penha tem o intuito de proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial, sendo que o crime deve ser cometido no âmbito da unidade doméstica,
da família ou em qualquer relação íntima de afeto. É também um julgado importante que destaquei da ministra Laurita Vaz, em 2012. Por que dizer da constitucionalidade? Rapidamente, colegas, porque até hoje aportam no Tribunal de Justiça de Minas Gerais recursos contra decisões de colegas que entendem que casos simples não se adequam à Lei Maria da Penha, que ela se destina a casos muito graves. São decisões sem um fundamento muito grande, apenas por um entendimento subjetivo do colega, tem natureza jurisdicional, cabe recurso, mas neste caso, quando entende pela não aplicação da lei, o colega ele não nega a medida protetiva, que caberia um recurso mais rápido. Ele extingue o processo por entender que a lei não se aplica. Então, ele traz um prejuízo para a mulher, para a vítima, diante da demora nessa interposição do recurso de apelação. E aí, o que acontece? O recurso não entra como um caráter urgente da Lei Maria da Penha, que o agravo permite, na distribuição desse recurso no Tribunal de Justiça. Então, eu achei importante dizer que, ao que parece, não há dúvida mais sobre a constitucionalidade dessa lei. A interpretação da Lei Maria da Penha, que é o grande desafio, ao meu ver, na interpretação serão considerados os fins sociais a que ela se destina, e especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Na aplicação da lei, portanto, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Eu indago, qual seria o primeiro fim social que a lei se dirige? Eu entendo, nos estudos que fiz, na leitura que fiz, que nós temos que voltar no fim social, vai ser o artigo 1º da Lei Maria da Penha, que é justamente a proteção da mulher, criar mecanismos de proteção dessa mulher, para coibir a violência de gênero. Nós temos também artigos muito importantes nessa lei, porque nós temos que estudar essa lei e enxergá-la e fazer uma leitura da lei em 3 eixos fundamentais: no eixo da prevenção, no eixo do combate e no eixo da punição. No eixo, então, da prevenção, nós estamos indo pela ordem que o legislador considerou importante. O legislador disse o seguinte, que compete ao poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É o que estabelece, então, o artigo 3º. Em seguida, no artigo 8º, o legislador nos diz o seguinte, que a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e de ações não governamentais, que são as instituições da sociedade civil, de diversas ordens, associações, ONGs, coletivos, que hoje também estão com bastante atuação nessa área. Seguindo, então, no eixo da prevenção, nós temos a atuação das instituições públicas no formato de uma rede. As instituições públicas devem envidar os esforços necessários para atuar no formato de uma rede conjunta e articulada de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, bem como de estimular e de promover o compartilhamento de conhecimento, informações, experiências quanto ao combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Isso é de suma importância, a meu ver. Eu gosto muito dessa parte da Lei Maria da Penha, porque ela possibilita uma mudança
das questões estruturais da sociedade que conduzem a essa gritante violência que nós assistimos contra a mulher. Nós temos como exemplo, no Tribunal de Justiça de Minas, nesta gestão, o protocolo de intenções de número 250/2021, ele foi assinado durante a Semana da Justiça pela Paz em Casa de agosto, no dia 19 de agosto. Nós temos aí todos os partícipes desse protocolo de intenções. É um protocolo que ele tenta encurtar o diálogo entre as instituições, que tem por objetivo prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Um diálogo mais próximo, para que nós não só possamos evitar a revitimização daquela mulher que pede socorro às entidades de segurança pública, como também ao Ministério Público, como também ao Poder Judiciário. Nós temos também que evitar o retrabalho, porque se temos várias instituições atuando em prol de coibir e erradicar a violência contra a mulher, é preciso conversar, é preciso conhecer qual o projeto que existe que pode ser compartilhado, qual o fluxo de trabalho que já está em andamento e que pode ser trazido para uma outra comarca. Então, nesse sentido, este é o logo, a Justiça em Rede contra a Violência Doméstica. Essa logo foi desenvolvida aqui dentro do Tribunal de Justiça de Minas, nessa gestão atual, e eu tenho, o apoio de todos os órgãos do Tribunal de Justiça de Minas. Eu gosto de lembrar que o tribunal, como um todo, como instituição pública, ele é maior que todos nós, ele é maior que cada um de nós. Então, nós precisamos de usar essa estrutura do tribunal para colocar a atuação do magistrado na respectiva comarca de uma forma mais ágil, mais facilitada, para que o conflito ali seja pacificado. Esse trabalho da Justiça em Rede, ele tem dado frutos. Nós vamos começar a divulgar agora, porque nós precisamos da autorização também das outras instituições para compartilhar, dados, estatísticas, para compartilhar projetos, para compartilhar campanhas. E, nesse momento, isso está sendo finalizado para ser levado a cada colega das 298 comarcas do Estado. É um projeto que precisa de todo mundo. O símbolo dele, ele mostra ali, é uma rede que ela precisa de um nó bem dado, é uma rede de pescador mesmo, é uma rede que, se nós fizermos a nossa parte, ela vai crescer, ela vai prosseguir. Nós temos, assim, todos os indicadores de que o caminho para melhorar os índices dos processos de violência doméstica é o trabalho em rede. Em Belo Horizonte, há uma rede mais articulada, porque o município de Belo Horizonte, ele possui e mantém uma estrutura melhor de acolhimento da mulher, de assistência social, de encaminhamento para casas-abrigo e também de oportunidade de grupos reflexivos para homens. Esse trabalho que é feito tanto pelo Poder Executivo, através da Secretaria da SEDESI, através do CERNES, e também, desculpa, só um minutinho, e também da Polícia Civil de Minas Gerais, no atendimento a grupos reflexivos de homens, ele é um trabalho que está em franca expansão. Nós estamos agora lutando para ter um diagnóstico de levar esse trabalho a outras comarcas, e há uma expectativa de que dentro aí de um mês assim, a gente possa ter alguma novidade. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar,
Ela será prestada, então, de forma articulada e conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção. Eu gostaria de ressaltar que não se pede ao juiz que saia da sala dele, preste socorro à mulher, leve para o hospital. Não é isso que se espera. Tem alguns colegas que questionam, falam, poxa, mas eu vou ter que fazer isso? Vou ter que me envolver com esse problema? Eu respondo, não, não vai ter que se envolver. Vai ter só que criar um diálogo com as fontes corretas dentro de cada comarca e de cada município que integra. Porque nós sabemos que quanto mais longe da comarca, muitas vezes o município é mais violento, a informação demora mais para chegar, né? A presença do Estado juiz, ela se faz mais frágil e propicia o desconhecimento e a manutenção de estruturas culturais que geram muita violência contra meninas e mulheres. No caso do atendimento pela autoridade policial, então nós sabemos que na hipótese de iminência ou prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências cabíveis conforme artigo 10 da Lei Maria da Penha, do procedimento jurisdicional e da comunicação entre as fontes do direito. Antes de falar disso, eu gostaria, então, de voltar à questão da justiça em rede, a importância de uma excelente comunicação com a Polícia Militar, que é o atendimento do 190 na urgência, com a Polícia Civil, que é o 180, ou a delegacia virtual, ou mesmo presencial, para que o encaminhamento correto seja feito para o magistrado do pedido de medida protetiva de urgência. Essa interlocução eu considero essencial, porque nós temos que confiar que esse primeiro atendimento vai ser feito também de uma forma correta. Temos em Minas Gerais exemplos maravilhosos da atuação da PPVD, da Polícia Militar, Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Ela não está em todas as comarcas, nem em todos os municípios. Mas esse trabalho da Justiça em Rede, já fizemos reunião com o comandante-geral, no sentido de capacitar os profissionais. Eles têm sido capacitados, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, para aprimorar esse atendimento à mulher, para evitar os relatos abusivos, para evitar as perguntas desnecessárias, para evitar a revitimização dessa mulher e dessa criança e adolescente, principalmente. Temos casos aqui de relatos, né, de pessoas que moram na zona rural, em distritos, locais distantes da sede, né, com crimes assim sexuais que são de chocar uma sociedade que se diz civilizada. Nesse sentido, está sendo finalizado pelo governo de Minas Gerais, através de um órgão que chama CEAVIS, eles estão tendo uma finalização de um tratamento humanizado para as vítimas de crimes sexuais. Está também, pelo que soube, em fase de finalização, deve ser divulgado dentro de, no máximo, acho que 1 mês e meio ou 2. Nós traremos tudo também a conhecimento dos colegas. Então, voltando aqui, do procedimento jurisdicional de comunicação entre as fontes do direito aplicáveis, ao processo, ao julgamento e execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicar-se-ão as normas do Código de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso também, que não conflitarem com a Lei Maria da Penha. É expresso no artigo 13. Quanto à natureza das medidas protetivas de urgência e da possibilidade jurídica de sua adoção no âmbito do juízo cível, essa questão é bem tormentosa, porque eu percebo no contato com os colegas, através dessa superintendência da CONCIV, e quero deixar claro que a CONCIV, gente, não tem atividade jurisdicional.
ela tem atividade de assessoramento para políticas públicas e também aperfeiçoamento do sistema de justiça para essa prevenção e proteção da mulher. É bom deixar isso claro, então, que a Concive não tem atividade jurisdicional. Esse autor, que é um promotor de justiça do Distrito Federal, Tiago Pierobon de Ávila, ele traz uma importante visão dessa natureza jurídica das medidas protetivas de urgência. Em dado momento do trabalho dele, ele coloca que as medidas protetivas de urgência são uma tutela provisória de urgência nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo a maior parte das medidas, como o afastamento do lar e a proibição de aproximação e contato, de conteúdo já satisfativo, o qual independe de posterior julgamento de ação principal. Então, eu acho que é um posicionamento muito importante esse. É uma visão diferenciada que tem que se ter. A medida protetiva de urgência, ela não está vinculada a outro processo. Ela não é acessório de um outro processo, quer seja ele civil, na esfera, né, do direito de família, quer seja ele criminal, na esfera dos crimes correlatos. Então, acho importante, gostei dessa definição, para que a gente possa ter uma compreensão da finalidade da Lei Maria da Penha. Ele prossegue: enquanto o direito penal se foca no juízo de reprovabilidade sobre um fato típico, ilícito e culpável, centrando-se na conduta passada do autor, as disposições protetivas da Lei Maria da Penha olham para o futuro, para as necessidades de proteção à mulher. Por isso, é tão relevante que os operadores do direito que aplicam a Lei Maria da Penha atuem não apenas com a racionalidade criminal punitiva, mas incorporem a racionalidade humanista protetiva. Prevenção, proteção e responsabilização, então, são as três vertentes distintas da Lei Maria da Penha, como nós já dissemos no início, que seria esses três importantes norteadores da interpretação da Lei Maria da Penha. Eu trouxe esse texto porque tenho percebido muitas dúvidas na doutrina e na jurisprudência sobre a natureza jurídica das medidas protetivas. Continuando ainda esse tema, nós temos evoluído para a possibilidade jurídica da adoção das medidas protetivas de natureza civil no âmbito do juízo civil. O Tribunal de Justiça, em voto de minha relatoria, acompanhada pelos demais, nós decidimos recentemente que inexistem empecilhos processuais para a formulação do pedido de aplicação de medidas protetivas em sede da ação de divórcio, devendo ser compreendido como um pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar incidental, na forma, dos artigos 301, artigo 497 do CPC, também artigo 22 da Lei Maria da Penha. Nesses casos, as medidas protetivas, ainda que previstas em legislação específica, encontram ampla admissibilidade para também serem requeridas no processo civil, quando do divórcio, do casamento ou da dissolução da união estável. Quando do divórcio do casamento, Esse julgado é recente. Constatada a prática da violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz, então, poderá aplicar de imediato ao agressor as medidas protetivas que todos conhecem, do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Suspensão da posse, restrição do porte de armas, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, proibição de determinadas condutas, aproximação da ofendida, contato com a ofendida, frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade, restrição de comparecimento a determinados lugares, prestação de alimentos provisórios ou profissionais, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Isso é uma questão nova que foi introduzida. Eu disse há pouco tempo que estamos trabalhando para difundir esse programa como política pública
afeta ao executivo. Nós estamos empenhados nessa disseminação de políticas públicas por todo o Estado. Vamos avançar devagarinho, a gente vai conseguindo. Essa também, muito importante, acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo. Nós temos queixas de vários juízes com problemas de profissionais, né, multidisciplinares, porque há falta de assistente social, de psicólogos. Nós estamos tentando fazer esse mapeamento de uma forma mais rígida para uma atuação junto à presidência do tribunal e à própria Corregedoria de Justiça para obter uma agilização em concurso ou mesmo uma forma de contratação desses profissionais que se tornam relevantes demais na apreciação, né, dos processos afetos à Lei Maria da Penha. Nós temos também, eu não vou ler todos, gente, para não alterar muito aqui o tempo, porque eu tenho umas ações, umas questões importantes que eu gostaria de dividir com todos. Medidas protetivas de urgência à ofendida. Então, elas estão no artigo 23 da Lei Maria da Penha. Esse encaminhamento, né, da vítima e dos seus dependentes, olha que importante. Então, aqui também tem uma proteção secundária importantíssima aos menores, aos filhos dessa mulher que está sendo vítima de uma violência doméstica. Importante demais essa interseção que a gente observa da rede da violência contra a mulher com a rede de proteção às crianças e adolescentes. Temos que buscar esse diálogo. Esse artigo 23, então, enumera as medidas. Assistência judiciária, todos sabem, está previsto no artigo 28, né? Sabemos que é gratuito, é garantido a toda mulher em situação de violência o acesso aos serviços da Defensoria Pública ou assistência judiciária gratuita. E cada magistrado tem o poder, dever, né, de nomear um defensor público para essa vítima, onde não há Defensoria Pública. Outra questão, então, que eu já antecipei, seria da equipe de atendimento multidisciplinar. Nos preocupa muito. Nós devemos contar com a equipe de atendimento multidisciplinar, mas nós temos tido um relato de vários magistrados queixando dessa falta dessas equipes, porque tem que usar, né, a equipe da comarca substituta. É a regra que está no tribunal hoje. Vamos tentar trabalhar também nessa questão, e eu peço a colaboração dos colegas que estão nessa situação, para que entrem em contato com a Concive, para que possamos ter um direcionamento maior nessa atuação do problema. Uma questão que eu não poderia deixar de mencionar, porque nós estamos falando dos aspectos práticos da lei, é a adoção do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Ele já vinha sendo adotado através de normas, né, do CNJ e também do CNMP, mas agora, em 2021, tornou-se lei. O que é esse Formulário Nacional de Avaliação de Risco? Ele é importante. Ele deve vir já com REDS ou com boletim de ocorrência policial, trazendo ali os fatores que possibilitam ao magistrado decidir de pronto quanto à concessão da medida protetiva, o grau de risco daquele ofensor e a necessidade de proteger a mulher. Nós não podemos esperar o risco se consumar. Nós temos que agir preventivamente, rapidamente, para evitar a agravação desse risco. Nós temos percebido que muitas mulheres se silenciam. Há uma subnotificação em razão da cultura, em razão da vergonha, em razão daquela fala que nós já ouvimos tantas vezes. Ô, minha filha, aguenta mais um pouco. É assim mesmo, tudo vai passar. Mas, às vezes, não tem mais tempo de socorrer e nós estamos diante de um feminicídio. Isso é uma realidade. Nós não estamos criando esse dado. Os indicadores nacionais estão aí para falar. Minas Gerais está precisando
de um banco mais aperfeiçoado, mais atualizado nessa questão desses indicadores. Também pretendemos trabalhar nesse quesito. Mas eu pediria também aos colegas que recebem os REDs, né, que recebem as ocorrências policiais, os expedientes de flagrante, qualquer que seja, vindos das forças de segurança pública, da delegacia ou diretamente da polícia militar em algumas situações, que analisem se o formulário está anexo, preenchido. Se o agressor usa arma, né, a vítima vai informar se é a primeira agressão, se ele já entrou em outras brigas, se ele já foi réu em outros crimes, né, violentos, se ele já respondeu ao processo criminal, se ele pratica maus tratos com animais, se ele pratica violência com os filhos. Então, isso é uma forma de dar mais subsídio ao magistrado para essa concessão da medida protetiva de urgência. Da tramitação do pedido de medida protetiva e do estabelecimento de instruções. Eu encontrei nessa pesquisa que fiz para essa conversa hoje, né, com todos, uma instrução de trabalho de 2020 da Corregedoria de Justiça, que ela traz uma padronização ou sugere uma padronização de tramitação processual dos pedidos de medida protetiva. Então, seria o recebimento, a autuação, a pesquisa no sistema informatizado sobre a existência de processos conexos, a remessa urgente para a conclusão, o cumprimento da decisão sobre a medida protetiva, a intimação da vítima e do agressor sobre o deferimento ou não da medida protetiva e a baixa dos autos. É um procedimento simplificado quando não há manifestação do agressor. Nessa hipótese, quer me parecer que é um expediente como se fosse uma notificação judicial. Promove a intimação do agressor e da vítima e encerra aquele procedimento. Vários magistrados do nosso grupo de conversas aí durante esse trabalho da Concive entendem que deve ser uma medida cautelar, sim, satisfativa, mas que teria que ter a citação, o contraditório, né, o momento para especificação de provas e uma decisão final, sentença terminativa do expediente. Não me parece que o espírito do legislador, considerando que a medida protetiva de urgência não é apêndice, não é acessório de outro processo, ela precisaria ter esse contraditório estendido. Fica a indicação aí da fonte onde obtive este material, no próprio portal do Tribunal de Justiça de Minas. Eu quero deixar claro que aqui não há uma fórmula definitiva sobre essa questão do procedimento, de como deve se tramitar, mas há uma sugestão diante da rapidez que tem que ter esse procedimento. E as demais questões seriam trabalhadas nos processos de solução de união estável, guarda de filhos, partilha de bens, direito de visita e tantas outras questões que sabemos decorrem de um rompimento de uma relação afetiva. Vamos falar agora, já finalizando o meu tempo aqui, nós vamos falar agora das dúvidas frequentes. Então, eu não estou trazendo uma resposta pronta, eu estou trazendo um debate para que possamos construir uma resposta, que não precisa ser no tempo desse debate virtual, mas que pode, né, ter início hoje e ter uma continuidade em outro momento. Então, quais são as dúvidas frequentes que eu apurei? Primeiro, natureza e trâmite do procedimento adotado para a concessão das medidas protetivas de urgência. Nesse ponto, encontrei aquela instrução de trabalho na Corregedoria e também um material que me chegou às mãos através de uma colega que trabalha com violência doméstica, um texto muito importante
que trata especificamente sobre isso e que é de autoria do Dr. Tiago Pierobon de Ávila. Então, nós teríamos, é medida cautelar de natureza criminal, tem natureza civil, ou ela tem natureza civil e ela pode ser encerrada como mero expediente, como foi dito. Segundo, a necessidade ou não de fixação de prazo quando da concessão das medidas protetivas de urgência. Encontrei enunciado do FONAVID, que é o Fórum Nacional de Violência Doméstica, e também uma decisão do STJ no sentido de que não deve ter fixação de prazo. Deve-se conceder a medida e arquivar aquele expediente, intimar o agressor, lógico, né, gente? Intimar a vítima e arquivar aquele expediente. No casos mais graves, nós temos que ter também, lógico, o conhecimento de que deverá ser monitorado. Essa concessão da medida protetiva de urgência será monitorada pela Polícia Militar. Então, serão visitas periódicas, acompanhando a conduta, verificando a necessidade de uma ação mais efetiva e também, caso haja descumprimento dessa medida protetiva concedida, junta-se aquele expediente a uma nova comunicação de descumprimento para fins do artigo 24 da Lei Maria da Penha. E aí sim, uma conduta típica e que vai ser criminalizada. Eu, particularmente, entendo que a não fixação de prazo seria o correto mesmo. Ela traz alguns percalços. Por exemplo, quando a vítima reata com o agressor sem comunicar, e aí a polícia está monitorando, e como a polícia deve agir? A polícia militar fica com qual voz de comando? Ela está monitorando, houve o reatamento, a vítima resolveu perdoar, reatar a união dela com o agressor, mas ela não comunica. Então, temos essa questão para aperfeiçoar. Terceiro item. Valoração da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar e a sua relevância para a concessão das medidas protetivas de urgência, bem como para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação. Eu acho isso essencial. Nós começamos aqui sobre a hermenêutica que deve ser feita, né, nessa interpretação sistemática da Lei Maria da Penha. Ela deixa de ser uma norma rígida, ela tem também o juízo de convencionalidades, ela traz uma questão humanística de proteção de princípios fundamentais da mulher, enquanto fisicamente e psicologicamente. Então, a valoração da palavra da vítima, geralmente algum colega fala, poxa, mas só tem a palavra da vítima, mas tem verossimilhança? Em medidas cautelares outras, a gente, né, verifica uma verossimilhança para decidir. E não pode ser diferente no caso da Lei Maria da Penha. A palavra da vítima tem que ser conjugada com uma verossimilhança do que consta ali naquela ocorrência policial, naquele boletim de ocorrência e no próprio relato da vítima. Por isso também a importância do exame conjunto desse formulário de risco. Outra dúvida também que apurei, essa questão que eu falei da reconciliação, eu já disse, né? Haveria revogação tácita da medida protetiva se a mulher se reconcilia afetivamente com o casal? E ela afastaria a aplicação do artigo 24? É uma questão para debate. Outro item, o número 5. Eu, particularmente, no número 4, eu entendo que nós só vamos descobrir se a medida foi por tempo indeterminado, só vamos descobrir se houver descumprimento para verificar se houve ou não o descumprimento da medida para fins da punição. Geralmente vai surgir nesse momento, né, a notícia da reconciliação. Item 5. Possibilidade jurídica de concessão das medidas protetivas de urgência nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Particularmente,
entendo que não há necessidade, porque a medida protetiva de urgência não está vinculada a nenhum processo criminal ou civil. Mas vários colegas adotam o entendimento de que se a mulher ela não fez a representação nos casos, né, da ação penal condicionada, ela não teria direito à manutenção das medidas protetivas de urgência. Respeitosamente, meu entendimento é diverso. Eu estou aqui finalizando esse primeiro momento da fala, colocando aí os dados, o telefone, o e-mail da Concive. Nós temos a oportunidade de dizer para todos os colegas, para todos os servidores e servidoras, que a Concive quer ajudar, a Concive quer colaborar, a Concive quer estar mais próxima de todos, a Concive quer trazer uma efetivação para essas normas da Lei Maria da Penha, a Concive quer construir com o Poder Executivo de todos os locais uma política pública que realmente traga uma mudança na educação, de uma sociedade menos violenta, de uma convivência harmônica, de uma questão de uma ótica diferenciada dos papéis tradicionais atribuídos a homens e mulheres. Essa questão, eu acho que é o cerne para que a gente possa mudar a nossa chave. O que é que um homem deve fazer, o que uma mulher deve fazer. Então, ultrapassada essa premissa, os magistrados e os servidores, e nós todos, conseguiremos compreender melhor essa lei tão importante. É o que eu tinha para trazer nesse primeiro momento. Agradeço muito a oportunidade, estou à disposição. Desembargadora Ana Paula, muito obrigado pela palestra. É importante, né, esse tipo de debate. Eu venho acompanhando já com a senhora a formação dessa palestra. Eu li esse texto que foi referendado aí na sua palestra, mudou muito a minha concepção disso, né, porque eu, né, enquanto homem e branco, eu posso até debater a violência da mulher e o racismo, mas eu não posso falar profundamente sobre ele, porque efetivamente eu não vivo. Então é preciso que a gente traga isso sim para debate, para a gente discutir, para a gente aflorar tudo que tem, para que a gente aprenda. E o que mais me chama a atenção na sua palestra são duas coisas. A gente toma posse na qualidade de magistrado, policial, qualquer agente público nesse sentido, e a gente jura cumprir a lei. E hoje nós temos uma lei que dá uma virada na chave. Eu não posso simplesmente pegar a lei e falar assim, eu não concordo, porque isso é um mimimi, isso aí é de direita, isso aí é de esquerda, isso é do meio, isso é do lado. Existe uma lei positivada, inclusive com declaração de constitucionalidade do Supremo. Eu tenho que fazer cumprir essa lei. Então a gente precisa olhar a lei com um aspecto, primeiro, humano, e com um aspecto social e com um aspecto legal, jurídico, onde há uma presunção de necessidade prevista na lei da proteção da mulher. Isso é fato consumado. Isso me lembra muito, desembargador, eu não quero me estender muito, quando chegou a transação penal no juizado especial, né? Quando vários promotores falavam, é um absurdo transacionar. E hoje, se a gente fala assim, vamos tirar a transação, todo mundo arrepia. Então, isso é preciso mudar essa concepção, é preciso a gente ter uma nova virada. Desembargador Feital, prazer tê-lo conosco. Já passo a palavra para o senhor, como sempre. E eu convido, então, desembargador, com a sua autorização, a Aldina, nessa sequência, Aldina e Roberta, para as manifestações e perguntas, por favor, Aldina e Roberta. Obrigada, Eduardo. Obrigado, autorização, Aldina, nessa sequência, Aldina e Roberta, para as manifestações e perguntas, por favor, Aldina e Roberta. Está dando um probleminha técnico aqui. Estamos te ouvindo. Aqui de vez em quando dá uma travada, Aldina. Deu uma robotizada aqui. Desembargadora, inicialmente eu gostaria de falar para a senhora que a palestra veio repleta de elogios, vários colegas, vários participantes aqui elogiando. O Estado de Minas Gerais, de todo lado, nós tivemos
pessoas de Carmo do Itajuru, Juiz de Fora, Alfenas, Poços, Jacutinga, Teófilo Otoni, Vespasiano, Lafayette, João Monlevade, Coromandel, as colegas Lívia, Marina Brant, o desembargador Afrânio, a desembargadora Maria Luísa de Marilac, Lauro Lúcio, Cristina Nolasco, o Marcelo de Paula, né, que é de uma das varas da violência doméstica, a Giza, Cibele, José Leão, Carlos Márcio, se eu faltei falar algum, vocês me desculpem. A Cláudia Helena ressaltou a importância do tema escolhido, a desembargadora Paula Cunha também, Cataguases também presente. O Rodrigo Valadares informou que a comarca de Coromandel já deu andamento a esses grupos reflexivos com os agressores. E também o Fábio Lima informa que em Timóteo também já existe, já estão adotando a aplicação desses grupos reflexivos. O que mais que eu anotei aqui? Bom, uma questão importante que eu gostaria de pontuar com Vossa Excelência, eu vou pontuar duas questões. Primeiro, se a violência ela seria somente física, né? Nós sabemos que não é. Muitas vezes a violência ela é psicológica. Abala a mulher de tal forma que ela, inclusive, não tem nem meios de sair de uma relação abusiva, de uma relação em que ela está sendo constantemente violentada. Qual seria a solução imaginável e possível, né? Porque acabar com a violência é uma pretensão ideal, mas ao menos de diminuir essa pretensão. Aldina, eu vou te pedir para repetir, porque travou o seu som. Também uma parceria. Ah, tá. As perguntas, Eduardo? Só a segunda parte. A primeira só a segunda. pergunta seria em relação à violência. Essa pegamos, a segunda, e a segunda por favor. seria qual a solução? Então, qual a solução imaginável possível e se haveria também uma parceria com a infância e juventude, as outras, né, para preparar os nossos jovens, as nossas crianças, para evitar que no futuro nós tenhamos tanto que ter um papel repressivo nessa situação. São mais ou menos essas duas colocações que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência. Cumprimentando a colega, né, Aldina, tão querida e amiga de longa data também, eu agradeço a intervenção, eu agradeço todos os colegas, todos os servidores, todas as pessoas que se manifestaram, porque, como eu disse, eu não trago uma fórmula pronta, nem a tenho. Eu trago uma construção, uma vontade de participar dessa construção, porque eu acho que é isso que dá sentido à nossa vida e que aprimorará a nossa atividade jurisdicional também. No sentido da violência... A Bárbara Lívia também, viu? Bárbara Lívio também participou bastante. Eu estou aqui hoje amparada por muitas estacas aí muito firmes, de homens e mulheres e colegas valorosos, né, e valorosas, que estão me dando essa sustentação e essa oportunidade de ocupar esse espaço que não é da Ana Paula, superintendente. É um espaço da Concive, enquanto uma coordenadoria que se pretende consolidar e aperfeiçoar. Muito obrigada, de verdade. As violências, elas não são só físicas. A física é a mais fácil, porque a mulher a reconhece. A vítima reconhece quando apanha. Então, ela fala, olha, tem uma coisa errada. Mas aquela outra vítima que, durante muitos momentos, é diminuída na sua autoestima, na sua capacidade, que não tem acesso a nenhuma gestão de bens do marido, que não tem condição de trabalhar e estudar por várias questões, gravidez prematura, casamento como solução da panaceia de toda a vida do problema, né? Uma questão cultural, uma mulher casada, uma mulher protegida, uma mulher que ela vai, né? E muitas são, graças a Deus, viu, gente? Não tem regra. Nós estamos falando que dá errado, né? O certo aqui, quem ganhou na loteria não vem contar. Nós estamos falando do que deu problema. Então, essa violência pode ser
psicológica, moral, sexual, patrimonial. Porque muitas mulheres, elas não têm acesso a uma vida externa, porque foram culturalmente talhadas para o trabalho doméstico com os filhos, mas o patrimônio delas existia também, em razão de heranças. E o homem que faz essa gestão, geralmente, por uma questão cultural, né? Então, nesse sentido, é retirado dela a própria autonomia. Quando a mulher entende, geralmente acontece um fato que desperta a mulher. Eu não sei se o fato é um cansaço, se o fato é um adoecimento psíquico reiterado, se o fato é uma desesperança, se o fato é se questionar se viver uma união, né, é aquilo, se não tem uma esperança de uma novidade, de uma energia, de uma nova, né, renovação. Eu não sei dizer, colega Aldina, aonde está o fato, mas quando a violência não é física, ela tem um gatilho que dispara. Alguma coisa na cabeça da mulher dá a entender a ela que não está feliz. Algum sintoma físico aparece. Geralmente, os estudos apontam, pesquisas foram feitas com grande número de depressão. Então, ela começa a se questionar se aquilo vale a pena, porque ela não entende que aquilo é uma violência. Ela não entende que o marido decidir tudo por ela pode estar sendo uma violência, com a personalidade, com a autonomia dela. E quando ela entende, ela vai procurar ajuda. Às vezes, né, é tarde, mas sempre dá tempo. Uma coisa que eu quero colocar, a queixa da Polícia Civil e da Polícia Militar para nós, juízes, é assim: a mulher está com o rosto de todo tamanho, chama a polícia porque realmente teve uma coisa grave. Chega lá e fala, só desculpa, eu estava tonta, não senti muito bem, e bati a cabeça, caí da escada, tropecei. Foi um mal-entendido. Então, a mulher, ela se redime. Aí, nessa hora, a gente não sabe se ela se redime por medo, se ela se redime por proteção aos filhos, por qual motivo. Isso aí, a gente precisa da equipe multidisciplinar para definir. Estamos trabalhando, nesse momento, doutora Aldina, uma interseção maior com a COINGE, né, que é da Superintendência da Desembargadora Valéria, e também todos os juízes já perceberam isso, porque o reflexo de uma decisão da Lei Maria da Penha, ela afeta os filhos. Então, a gente tem que trabalhar em determinado momento em conjunto, sim, porque essa questão, no direito de família, por exemplo, que é uma matéria que eu trabalho aqui em grau de recurso no tribunal, em Câmara de Direito Público, nem sempre o agressor fica proibido de ver os filhos. Nem sempre. Há casos que sim, porque muita gravidade. Então, nós temos, assim, o caso concreto para ser estudado. Eu digo graças a Deus, porque senão a gente não poderia ser substituído definitivamente pelas máquinas, né? Então, eu acho importante essa análise caso a caso. E também um aprimoramento da questão da educação. Tem uma lei recente, também da pandemia, instituindo uma semana de campanha contra a violência doméstica nas escolas. O Estado de Minas está disposto a implantar, mas nós não temos acesso à grade curricular, né? O Tribunal de Justiça não tem acesso a essa grade curricular. Então, nós vamos aguardar quais serão as ações para uma atuação. Há uma vigilância bem grande também do Ministério Público nesse sentido. Espero ter respondido, doutora Aldina. Sim, muito obrigada. Estão até elogiando aqui Eu que agradeço. no chat. Aí já volto para a Aldina. Roberta. Bom dia a todos. Bom dia, desembargador Feital, os colegas Murilo, Aldina, Eduardo, desembargadora Ana Paula, parabéns, viu? A exposição foi maravilhosa, conforme colocado pela Aldina, com muitos elogios mesmo, e com participações muito interessantes dos colegas. Eu vou começar aqui só para fazer uma introdução muito rapidinha sobre um texto pequenininho da Ana Cláudia Quintana Arantes, que o Murilo sabe que é uma escritora que eu sou muito fã, porque esses dias ela participou aqui de uma live e eu tietei muito, né, Murilo? Mas eu acho que é uma parte muito importante que ela fala no livro dela,
aquele A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, sobre empatia e sobre compaixão, que eu acho que se aplica à nossa função de julgador e, sobretudo, aos julgadores que lidam com a violência doméstica. Então, eu peço licença, senhora, para só introduzir aqui que o texto diz o seguinte: a empatia tem seu perigo, a compaixão não. Compaixão vai além da capacidade de se colocar no lugar do outro. Ela permite compreender o sofrimento do outro sem que sejamos contaminados por ele. Então, acho muito importante que nós, juízes, né, independentemente da área de atuação, hajamos com compaixão, né, que ela esfere aqui muito bem, no meu ponto de vista, da empatia, para que a gente tenha esse olhar sensível, conforme colocado aí pela desembargadora no início da exposição, esse olhar humanitário, porque as causas que são submetidas nessa seara, elas não são só jurídicas, né, desembargadora Ana Paula? Elas vão muito além disso, são sociais, são emocionais, então, que nós possamos agir com compaixão. Agora vamos lá para os colegas, tem uma ponderação muitíssimo interessante do Emerson Mota, que é meu querido colega de concurso, excelente juiz. Ele colocou aqui, no momento em que a senhora fazia aqui a exposição do entendimento do promotor de justiça Tiago Ávila, né, sobre a natureza da tutela cautelar das medidas protetivas, e o Emerson ponderou, as medidas protetivas de urgência, no ponto de vista dele, têm natureza jurídica de tutela inibitória e de remoção do ilícito, conforme o artigo 497 do Código de Processo Civil. Ele coloca que, diferente da cautelar, que é para preservar a utilidade do processo, a inibitória ela é essencialmente preventiva, destinando-se a inibir a prática do ilícito, independente do dano e culpa. Achei muitíssimo interessante, desembargador, essa visão aqui exposta pelo colega, que também é para uma reflexão, né, para os demais operadores aí. Olha só, o doutor Emerson, né? Primeiro, uma alegria, viu, doutora Roberta, estar na mesma sala virtual, né, que a senhora, uma colega que sempre se destaca em atuações aí diversificadas e que também integra, né, o corpo consultivo aqui da CONCIV, indicado pelo corregedor. Agradeço muito sua participação. Doutora Roberta, estendendo o agradecimento a todos que nos ouvem, doutor Emerson de Teófilo Otoni faz um trabalho lá muito interessante, muito profundo. Ele fez várias parcerias na comarca de Teófilo Otoni. Ele tem um projeto, né, que agora me fugiu, eu peço desculpa, são vários projetos, um projeto muito interessante que ele está colocando em prática essa rede que nós falamos. Ele consegue articular essa rede. Então, ele consegue dar vazão a essa questão do lado social da prevenção, né? Dentro daquele norte, da prevenção, combate à punição. Eu acho que o doutor Emerson me ajudou aqui a corrigir um equívoco, porque mesmo estando com o texto aqui do doutor Piero Bon, realmente, doutor Emerson, ele fala, né, dessa tutela inibitória. Eu te peço, assim, desculpas, realmente agradeço a sua contribuição valiosa, porque é tanta medida cautelar, né? Medida cautelar criminal, medida cautelar civil e a tutela inibitória. Doutor Emerson tem razão. É assim que eu acho que deve ser vista essa questão da medida protetiva. Muito obrigada, doutor Emerson, pela colaboração. A minha memória fugiu aqui um pouquinho. Obrigada. Aldina. Oi, Roberto. Eduardo, você está sem som. Oi. Aldina. A Ivana Scarpelli propôs uma questão prática. Se o juiz determina a participação do agressor no grupo reflexivo com uma das medidas protetivas,
Em caso de descumprimento, qual a medida a ser adotada? Se ele foi colocado, né, para participar nesse grupo reflexivo, se ele faltar a essas reuniões, caberia prisão? Sim. Essa é a indicação dela. Só comunicar, né, faz a comunicação e deve ser aplicado o artigo 24A do descumprimento. Foi criminalizada essa conduta de descumprimento de qualquer medida protetiva. É muito interessante isso, porque ela vai estar ativa por tempo indeterminado, né? A conclusão da frequência aos grupos reflexivos geralmente são 8 ou 12. Aí o responsável pelo grupo reflexivo daquela comarca comunica que a pessoa frequentou ou não frequentou, tem todo o trâmite, né, do fluxo de trabalho. E a não frequência implica, sim, em descumprimento da medida e processo criminal. E aqui nós Também tivemos fazer uma mais observação, parabéns. viu, Aldina, só aproveitando, uma coisa que eu acho importante é o encaminhamento também para esses grupos de alcoólicos, de drogas, porque por trás da violência doméstica tem muita questão, muitos vícios, sabe? Muitos vícios dos seres humanos que transformam a personalidade. Então, ele bateu porque estava bêbado, aí ele estava fora de si porque usou droga. Mas, então, esta busca da medida protetiva é muito importante para que também haja o tratamento do agressor. Então, nós temos que olhar todas as vertentes, porque o agressor vai continuar fazendo isso com outras vítimas. Às vezes soluciona de uma vítima, mas ele se une rapidamente. Geralmente, né, gente? Geralmente o agressor tem muita rapidez para se unir a outra vítima, não sei por quê. Aí eu não sei explicar. E aí tem que se ver também o porquê da bebida, o porquê do uso de drogas, né? Isso aí já vai... Foge do judicial, né? Mas a gente tem que encaminhar do judicial, mas aí encaminhando... Ok, Roberta? Vamos lá. A doutora Rafaela Amaral, desembargadora, ela pondera que falta representatividade nas carreiras jurídicas e que isso pode, de alguma forma, ser um dificultador, né, na aplicação aí da Lei Maria da Penha. Em relação a isso, nossos dados realmente não são os melhores, né? Eu participei há 2 anos atrás de um fórum do CNJ, a mulher juíza, e realmente os índices de participação da mulher no Poder Judiciário assustadoramente têm caído de 2010 para cá. Houve ali um acréscimo significativo entre 1998 até 2010, né, com um número maior de mulheres nas carreiras jurídicas, mas especificamente tanto na magistratura federal quanto na magistratura estadual, a nossa representatividade caiu de 21% para 19% de 2010 para cá. Então, a Rafaela coloca que isso pode ser, que a falta de representatividade nas carreiras jurídicas pode ser um dificultador, e a opinião da senhora, qual seria? Olha, basicamente, na violência doméstica, a doutora Rafaela também, meu abraço aí virtual, é uma juíza que tem se revelado muito atuante, ela faz parte de um grupo que são curadores do projeto Justiça em Rede. Eu quero, assim, fazer um parêntese aqui. Nenhum projeto que chega na Concive, ele tem chegado sem uma curadoria. Então, fica um juiz responsável por aquele projeto, da região que veio o projeto, né, responsável pelo acompanhamento. A valorização do magistrado tem sido, assim, prioridade da coordenadoria, tanto, né, da superintendência, que é minha, como da desembargadora Paula, que a gente sempre atua em conjunto. Essa questão, eu fiquei só um pouquinho em dúvida, porque eu acho que a representatividade, nós temos 2 interpretações aí. A representatividade feminina nas carreiras, ela não altera a aplicação da Lei Maria da Penha. Nós temos muitos colegas, homens, que são empenhados
tem a percepção e tem feito uma atuação, ainda que não entrem assim de braço aberto na assistência social, eles indicam, eles pontuam, eles encaminham. Esse viés do olhar, do julgamento sob a perspectiva de gênero, eu tenho visto decisões de mulheres magistradas que são machistas. Então, eu não acho que isso é o definidor. Eu acho que nós estamos aqui como magistrados, mas somos frutos de uma geração, somos frutos de uma sociedade em que realmente há ainda um patriarcado. Nós estamos numa geração mudando isso. No meu caso, eu sou a primeira da minha família a trabalhar fora. Minha mãe nunca exerceu qualquer atividade fora do lar. Então, eu sempre dou o exemplo mais prático que eu conheço, que é o meu mesmo. Né? Então, eu acho que essa questão dos homens e mulheres, nós também temos que fazer a meia-culpa. Porque ainda tem mulheres ainda achando que essa visão machista, que o homem vai resolver tudo. Gente, o que se busca é o equilíbrio, o que se busca é uma harmonia. Né? Agora, com relação à representatividade, eu fiquei nessa dúvida, sabe, doutora Roberta, com a pergunta. Doutora Rafaela, uma querida, mas, por exemplo, tem pouquíssimas comarcas com defensoria pública. Pouquíssimas. Outra coisa, a OAB tentou fazer conosco um trabalho, que foi um debate. Será que deveria só advogada mulher defender vítima? Eu acho que não. Porque senão nós vamos ficar falando para convertidos. Eu acho que os homens também têm que defender. Os advogados têm que atuar na defesa. Então, eu tenho uma visão um pouquinho assim, junto e misturado, sabe, doutora Roberta? Agora, com relação à carreira da área jurídica, a representação da mulher, eu acho que poderíamos abrir um novo debate, uma outra discussão. Vou ter prazer em participar. Hoje, foge um pouquinho da nossa temática. Sim, com certeza. A sociedade ela não é machista por causa do homem exclusivamente, né, desembargadora? Até porque somos nós, mulheres, também a educar esses homens, né? Então, nós temos muito disso conosco e isso é um processo lento. Nós temos que fazer as nossas reflexões também. Com certeza, nós temos que fazer porque somos criados, né? Somos frutos aí dessa cultura machista e nós não estamos fora dela, não. É um trabalho diário de formiguinha que a gente tem visto, né, se acelerar, crescer, e tomara que os nossos filhos, os nossos netos encontrem aí uma sociedade transformada, né? A tendência é essa. As coisas já melhoraram a partir de nossos avós. Sua mãe não trabalhou, minha mãe não trabalhou, e a gente está aqui dando um duro danado, né? Então, isso já modificou. Não trabalhou fora, né? Porque talvez tenham trabalhado até mais do que a gente, porque eu respeito muito, porque eu nem teria competência para me dedicar exclusivamente às tarefas domésticas, e reconheço isso e até estimo muito quem faz exclusivamente esse trabalho. E muitas estão muito felizes fazendo, né? Com certeza, com certeza. Ninguém está questionando isso, não. Não. Mas... Vamos lá, Eduardo. Aldina, a última pergunta, porque senão a gente assusta a desembargadora Ana Paula. Aí, quando a gente chamar de novo, ela vai falar que não pode, que tem um compromisso. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, vou deixar uma para você, Aldina, uma para a Roberta, depois a gente passa a palavra ao desembargador. Eu acho que pode ser uma com duas. Pode ser uma com duas. Viu, doutor Eduardo? Devia ser a gente parado aqui, ouvindo a experiência de cada colega, de cada servidor. É verdade, é verdade. São muitos. Aqui, essa semana, só um minutinho, essa semana encerrou-se um grupo que foi... Ele começou do nada, uma ex-servidora minha, da 33ª Vara Civil, se aperfeiçoou, teve um problema seríssimo de violência doméstica, e ela criou um método de ponto final para a violência. E ela está divulgando isso, e a gente deu a oportunidade para ela fazer o primeiro grupo através da colega, né, doutora Roberta, sua xará, Roberta Chaves. E a doutora Roberta, a desembargadora Paula estiveram lá no encerramento na segunda-feira, que eu estava de férias, estou ainda. Eles ficaram encantados com a motivação das mulheres, com essa questão da emancipação, gente.
A emancipação, ela é da autoestima e do conhecimento. E ninguém está falando para agir assim ou não agir. Está falando assim, tenha conhecimento para você ter as suas escolhas, né? É nesse sentido. Obrigada. Aldina? Uma em duas perguntas que eu tenho, uma é da Maria Fernanda Manfrinato, que ela diz assim, no caso exposto pela colega Ivana, o juiz encaminharia para o MP, para eventual propositura de ação, ou eventual pedido de prisão, ou o juiz decretaria de ofício, relembrando que a prisão de ofício hoje é vedada. Por isso a dúvida. E a segunda questão é da Jaciara Pinheiro, qual a opinião da desembargadora sobre a aplicação de constelação familiar nessa rede? Olha, a primeira questão, eu entendo que tem que ir para o MP, sim. Porque a gente tem que também atuar de uma forma, né? Já que teve essa medida que foi arquivada, por exemplo, surgiu um descumprimento, abre vista para o MP, a comunicação e verifica a tipicidade ou não daquela conduta. Entendo que tem que ter para o MP. Segundo, com relação à constelação familiar, eu não tenho opinião formada. Eu escuto falar que é muito eficaz, mas eu, particularmente, eu tenho até visto a terceira vice-presidência, o desembargador Newton Teixeira, ele tem, assim, dado muita abertura para trazer um debate sobre as hipóteses de solução não, né, consensual de conflito e também dessas novas metodologias. Mas eu não tenho estudo, viu? Eu peço desculpas, eu não tenho um aprimoramento desse método para me posicionar. Eu sou uma juíza antiga, né, gente? Já tenho 31 de magistratura, eu gosto da caneta, data e assino. Então, assim, eu adoro decidir. Às vezes me perguntam uma coisa no corredor, eu nem escuto direito. Mas quando estou, assim, focada naquele processo, a decisão flui com muita tranquilidade de mim. Eu tenho muita tranquilidade para dar um ponto final ali naquele processo, naquele procedimento, e eu não sei explicar. Adoro a judicatura, adoro essa questão do positivismo que a gente fala, ele me faz bem, a adequação da conduta a uma norma. E quando a gente amplia um pouco, eu precisaria de um suporte melhor de percepção psicológica para uma resposta, tá, doutora Aldina? Não tenho. E foge um pouco, né, a nossa função, a nossa função essencial. Obrigada. Eu que agradeço. Alberta, vamos lá para a última. É a última, né? Desembargadora Ana Paula, é sobre a cessação dos efeitos da medida protetiva a partir da reconciliação entre vítima e agressor. Né? Isso foi colocado aqui e os colegas debateram aqui no chat que muitas vezes o delegado de polícia tem deixado de ratificar o flagrante em razão desta reconciliação. Né? Nós sabemos que no dia a dia ali os vizinhos acionam mais as forças de segurança do que os próprios agredidos, né? Infelizmente as agredidas. Isso é uma realidade que a gente se depara muito. O vizinho ouviu ali uma briga mais alta, ouviu um prato caindo, e, em regra, as vítimas são até surpreendidas pela chegada das forças de segurança. E o que os colegas colocaram é que, muitas vezes, a polícia não tem ratificado esse... Eu entendi que, eles falaram em ratificar, mas eu entendi que é lavrar mesmo, né? Porque compete ao Polícia Civil lavrar o flagrante por entender que houve a revogação... Não, gente, peraí que eu vou fazer o quê? A revogação tácita da medida preventiva. O Emerson sugere aqui que haja uma reunião com a cúpula da Polícia Civil para que os delegados não deixem de ratificar. Eu fiz uma confusão aqui, eu vou voltar, desculpa, viu, Eduardo, desembargadora, o caso da reconciliação na criminalização. Após a concessão, a medida está vigente e eles reconciliam.
a medida está vigente, eles reconciliam, e a dúvida, né, uma das dúvidas frequentes expostas pela senhora é de que esta reconciliação, se ela seria uma Seria uma revogação revogação tácita ou não? Sim, Eu não. os colegas colocaram que, em regra, os delegados de polícia não têm ratificado este flagrante, né, porque essa conduta foi criminalizada, né, desobediência da medida protetiva, por causa desta reconciliação. E a sugestão do Emerson é de que haja uma reunião com a cúpula para que eles não deixem de ratificar o flagrante. Qual que seria o posicionamento da senhora? Eu Olha, esclareci, porque eu aprontei uma confusão aqui, porque são problema não, eu acho. perguntas, está muito tumultuado. Ô, gente, a confusão também, na verdade, eu não acho que tem confusão. Eu acho que tem um amadurecimento. Nós estamos aí com 15 anos da Lei Maria da Penha, completado agora em dezembro, e várias falas, né, nacionais e estaduais foram no sentido, uma jovem que debutou, agora vai amadurecer. Então, nós precisamos de sedimentar alguns posicionamentos. Essa revogação tácita me incomoda. Eu acho que ela realmente deve ser aferida nessa comunicação. Comunica-se, vai para o Ministério Público e verifica se teve ou não o descumprimento da medida. Que não seria mais a desobediência, porque o STJ já disse que não seria caso de desobediência. Mas aí vem o legislador e introduz, né, o artigo 24A e fala em descumprimento da medida protetiva. Sim, seria isso, né? A pergunta que seria isso. Eu sou pró-judiciário. Eu acho que onde o juiz não está presente, alguém toma conta. Eu gosto do estar juiz presente. Eu gosto do começo, meio e fim. Eu tenho essa linha de conduta conservadora, sabe? Então, eu penso que tem que, havendo comunicado, ratifica e vamos prosseguir e decidir, o Judiciário e o Ministério Público, que tem a ação nesse caso, se vai prosseguir ou não. Eu gostaria de anotar aqui a sugestão do doutor Emerson, agradeço, e vamos falar sobre isso. Sim, era isso. Tem respostas prontas, mas não tem. E só para finalizar, Eduardo, eu queria aqui divulgar, se me permite, desembargador Feital, os colegas, desembargadora Ana Paula, um Instituto Viva, que foi criado pela Daniela Cunha Pereira, juíza de Birité, maravilhosa, né? E está no Instagram, o @viva.instituto, e ele é uma organização, obviamente, sem fins lucrativos. A Daniela é a fundadora, e ela procura, através da ajuda de advogadas, de bacharéis de direito, esclarecer as mulheres vulneráveis, trans, etc., e com assistência jurídica que essas advogadas que são voluntárias proporcionam esclarecimentos, palestras, para provocar o empoderamento e o fortalecimento dessas mulheres, independente de serem vítimas ou não, porque, uma vez fortalecidas, as que não estão sendo agredidas podem ajudar aquelas que estão nesta condição. Então, é um trabalho muito dignificante, extremamente altruísta, como é característica, aliás, da Daniela, uma juíza brilhante, assim, que eu tenho orgulho de ser minha colega de concurso. Então, eu queria divulgar o @viva.instituto para que as pessoas possam seguir, se inteirar, e apesar de nós, né, enquanto juízes, não podermos participar ativamente desta consultoria, mas divulgar entre os advogados, entre os bacharéis, que de alguma forma possam participar e fortalecer essa rede. Era isso. Obrigada. Obrigado, Roberta. Eu fico muito feliz e preocupado ao mesmo tempo, sabe, desembargadora, quando a senhora fala que é uma debutante, 15 anos, né? Porque na mesma hora que a senhora fala que é uma lei que nós vai ter que amadurecer, aí eu lembro da Lei Áurea de 1888, né? 13 de maio de 1888, que ainda precisa amadurecer muito, né? E aí isso me assusta. Porque me assusta, né? Eu hoje sou uma pessoa que gosta muito de ler história e às vezes eu leio alguns fatos históricos que são aplaudidos que eu fico um pouco assustado. Por exemplo, nós chegamos ao absurdo, vamos voltar lá atrás, de ter que fazer uma lei para falar que um ser humano é livre. Aí você fala assim, ué, mas não é.
Não, mas precisou fazer uma lei. E essa lei parece que desde 1888, de vez em quando, ainda tem alguém tropeçando, né? Nessa questão do racismo, né? Fizemos fazer isso lá nos Estados Unidos, aqui há 15 anos, assusta. Foi uma liberdade relativa e formal, né, colega Eduardo? É, Porque saíram livres com papel, não tinham comida, não tinham casa, não sim, tinham dignidade e continuaram trabalhando para outros, talvez em troca de comida, sim, durante sim. muito tempo, né? Então, as questões, a Lei Maria da Penha trabalha com uma questão estrutural, né, do patriarcado na sociedade, e nós levaremos ainda um tempo. Mas as questões aí vai ser mais rapidinha. Doutor Emerson vai me ajudar e os outros colegas também. Eu estou aqui apoiada por muitos colegas, não vou citar o nome, porque realmente eu acho que eu seria injusta com alguma ou algum. Quero fazer uma referência à juíza Daniela, de Ibirité, muito atuante. Ela é curadora de um projeto nosso muito importante de capacitação do Conselho Regional de Farmácia, no estado todo. Então, mensalmente, tem palestras, e ela indica outros colegas para falar também. E aí, o que acontece? Para aprimorar essa escuta do farmacêutico, da farmacêutica, porque os farmacêuticos estão em todas as comunidades, estão, né, em comunidades, em aglomerados, estão em cidades, estão... Então, os farmacêuticos seriam repositórios de pedido de socorro, inicialmente. Mas depois houve uma ampliação, o sinal vermelho virou lei, né, federal, então toda a sociedade hoje está enganjada. Mas a doutora Daniela, timidamente, não nos contou do Viva. Vamos seguir. Obrigada, doutora Roberta. Obrigada, doutor Eduardo. Tá vendo? Por isso que é bom ter amigos aí, ó. Murilo, suas palavras finais para a desembargadora. Eduardo, eu queria parabenizar, agradecer a desembargadora Ana Paula. Eu tinha dito no início que ouvir a desembargadora Ana Paula, a gente aprende como se fosse uma aula magna, mas de uma forma suave, sutil, no formato de um bate-papo. Eu acho que foi isso que aconteceu aqui. Eu digo por mim, eu particularmente aprendi muito. A desembargadora Ana Paula foi sugada ao máximo, aí foram várias perguntas, e várias perguntas de aspectos técnicos, e a desembargadora Ana Paula disse também no início que não milita já há muitos anos na Justiça Criminal, mas ainda assim a desembargadora respondeu a contento as questões. Então, para mim foi uma satisfação enorme, uma manhã de muito aprendizado. Eu acho que falar da Lei Maria da Penha, se nós falarmos todo dia, eu acho que é pouco para a gente conseguir combater esse déficit enorme que existe de machismo, de patriarcalismo, enfim, é isso. A gente devia falar era todo dia, de manhã e à tarde, para poder correr atrás desse prejuízo enorme que existe no âmbito da violência doméstica. Então, desembargadora, é uma satisfação enorme, parabéns, foi excelente. Imagina se a senhora estivesse militando na área criminal, na área específica da Lei Maria da Penha. Se sem militar já foi essa fonte enorme de sabedoria, imagina se militasse. Muito obrigado, agradeço muito. Satisfação enorme. Obrigada, doutor Murilo. Desembargador Feital, eu vou convidá-lo para fazer os agradecimentos e o encerramento, mas antes eu quero só fazer um registro. Desembargador Feital, na qualidade de vice-corregedor, toda vez que solicitado, ele vem e soma de uma maneira absurda. E eu já falei isso aqui com os colegas, não sei nem se falei isso na live, desembargador, mas que isso fique consignado. Se eu estiver repetindo, ótimo. O desembargador Feital tem uma característica que me chama muita atenção. Ele traz calma. É uma coisa impressionante, desembargador. A gente conversa com o senhor, eu atuo com o senhor, atuei em alguns processos disciplinares pequenos, poucos com o senhor, e algumas palestras que o senhor faz aqui, algum bate-papo. Ele passa calma. Isso é muito interessante. Calma, firmeza, é uma característica que me agrada muito e os colegas aqui já comentaram isso também. Então, desembargador, fica com o meu testemunho e muito obrigado pela sua presença, sempre conosco aqui quando possível, e com a palavra para o encerramento e agradecimentos. Inicialmente, Eduardo, gostaria de agradecer você pelas suas palavras gentis. O tempo ensina muita gente, sabe?
nós já estamos com 33 anos de magistratura e o que eu fiz quando eu era mais novo, talvez eu não faria mais, em razão do amadurecimento da vida. A doutora Ana Paula, que sempre foi uma desembargadora proativa, fez uma brilhante palestra, deixou muitas dúvidas que nós vamos ter que pesquisar. Inclusive, eu vou deixar duas aqui para a comunidade jurídica pensar. A primeira é o seguinte: a Lei Maria da Penha protege as mulheres em âmbito de união homoafetiva. Essa proteção vale também para a mulher transexual e para o travesti? Eu achei interessante o tema, sabe? Isso é muito importante. E vou concitar a todos nós que eduquemos melhor os nossos filhos, né? Por quê? Porque se ele tiver a percepção de que tem que respeitar as divergências, nós não teremos tanto conflito, né? Hoje em dia, às vezes, falta dar maior valor à família, o marido dá maior valor à esposa, a esposa dá maior valor ao marido e aos filhos. E hoje o tempo mudou muito, né? Às vezes você chega em casa estressado, a mulher já está estressada, alguém acende o pavio e começa a discussão. E da discussão nós vamos para a violência e vamos acabar parando nas manchetes de jornais aí. Mas eu acredito que com esse trabalho que o tribunal está fazendo, vai melhorar muito essa situação, porque nós vamos mostrar para as pessoas que elas têm direito a uma convivência pacífica, ao respeito às suas opções sexuais e tudo mais. Quero agradecer a todos que participaram dessa entrevista e dessa palestra com a doutora Ana Paula Cacheta. E, Eduardo, muito obrigado pelas palavras e retorno para você para encerrar. Desembargador, eu pedi para o senhor encerrar. O senhor é o nosso líder aqui hoje da Corregedoria. O corregedor está viajando. É um prazer que o senhor declare encerrado. Obrigado, desembargadora Ana Paula, por tudo. Obrigado Eu que a todos. agradeço. Está encerrada a sessão. Obrigado. Muito obrigada a todos.